aqui vamos começar aqui a nossa aula já gravando, para a gente ganhar tempo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a igreja de Corinto, né? Nós temos a nossa proposta. Vocês estão me ouvindo bem? Estou com esse fone de ouvido aqui. Sim, estamos ouvindo, né? Sim. Minha imagem está boa? Está aparecendo aí para vocês? Sim, está boa, professor. Beleza. Então, como eu estava dizendo, a nossa proposta de hoje é sobre a igreja de Corinto, né? O apóstolo Paulo foi lá na sua segunda viagem missionária, ele desceu de Tessalônica, né, para lá, passou lá em Atenas, né, passou em Bereia, né? Vocês lembram lá da segunda viagem missionária? E aí Paulo chega em Corinto, onde ele passa lá 2 anos e meio, né? 2 anos e meio. Aliás, desculpa, 1 ano e meio. Desculpa. 2 anos foi toda a viagem que demorou, né? Ele saiu de Jerusalém, depois do concílio, depois que teve o concílio lá em Jerusalém, devido à primeira viagem, né? Eles tiveram que fazer um concílio para saber se os gentios que estavam se convertendo ia guardar ou não a lei, né? A questão da circuncisão. E isso foi pressionado, né? Os judaizantes pressionaram, né? Fizeram ali uma campanha de pressão para que os novos convertidos se submetessem ao judaísmo, né? Tinha alguns irmãos convertidos do judaísmo, que era da linha dos fariseus, que também estava ensinando isso, né? Que era necessário os discípulos, os novos crentes se circuncidarem, e também tinham os judeus, os próprios judeus, que são os judaizantes, que estavam perseguindo Paulo, de cidade em cidade, perseguiam Paulo, também pressionando para que o pessoal não saísse do judaísmo, né? Ou adotasse o judaísmo. E aí Paulo, dessa discussão, né, tem o Concílio de Jerusalém, eles tomam a decisão que os discípulos não precisavam circuncidar-se, mas que guardasse, né, a palavra de Deus, guardasse o evangelho que eles tinham aprendido e se abstesse, né, do sangue, da carne sufocada, da comida oferecida a ídolos, e uma série de prescrições que a igreja passou. Mas nada além disso, né, não teve nenhuma prescrição da lei, um ritual da lei, nada, somente isso, né? E que os cristãos guardassem a fé no evangelho. E aí Paulo sobe para Antioquia, da Síria, e de lá ele começa a sua viagem, ele passa por Icônio, né, ele passa por Derbe, Listra, Derbe, Icônio, e ele vai, então, fazendo ali a viagem por cima ali da região da Galácia. Nós estudamos aqui, né, a carta de Paulo aos Gálatas, então, lá naquela região da Galácia, Paulo vai de lá, ele desce para... se eu lembrar agora aqui a região que ele foi, são os nomes diferentes, né? Eu sei que ele chega, ele tenta ir para Bitínia, se eu lembro agora, ele tenta ir para Bitínia, mas o Espírito Santo impede, né, que eles subam para Bitínia. Eles querem ir também para a Ásia, né, no caso a Ásia Menor, e o Espírito Santo também impede. De lá, então, eles vão direto para a Macedônia, que é uma região da Grécia, né? Uma região grega. Então, era a vontade... lembrando que Paulo, lá em Troade, né? Ele teve uma visão de um jovem macedônio que pedia que eles passassem a Macedônia e ajudassem, né? Passa a Macedônia e nos ajuda. Assim era a palavra. E aí Paulo entende que Deus estava chamando ele lá para a Macedônia, para a região da Macedônia, porque Macedônia é uma região e que compreende muitas cidades, né? E Tessalônica é uma dessas cidades, a cidade de Filipos, nós vamos ver a carta de Paulo aos Filipenses, depois vocês vão ver a importância de Filipos, né, da cidade de Filipos, e de Filipos Paulo desce para Tessalônica, de Tessalônica Paulo desce para Bereia, por causa da perseguição dos judeus, de Bereia, né, os judeus de Tessalônica desce até Bereia para perseguir Paulo, de Bereia, os irmãos de Bereia levam Paulo até Atenas e voltam,
né? E os discípulos Timóteo e Silas ficam lá na Tessalônica, enquanto Paulo vai até Atenas. E lá em Atenas, Paulo tem aquele grande encontro com os filósofos, com os epíricos, né? Epícuros, que são os filósofos epicureus, e ele prega em Atenas, ele prega no Areópago, né? Ele cita os filósofos, ele cita a filosofia grega, ele discute lá no Areópago, que é a colina de Marte, né, que chama, e depois ele desce para Corinto, né? Ele passa um tempo lá, ele não é perseguido lá em Atenas, porque lá não tem judeu lá para persegui-lo, e aí ele vai para Corinto, né, que é a cidade que a gente vai, a carta, né, que a gente vai dar uma olhada hoje, que é a carta de Paulo aos Coríntios, que é fruto dessa viagem, né, desse período que Paulo passa lá. Tudo indica que Paulo escreve a carta de Éfeso e envia a Corinto, né? De Éfeso a Corinto. Então, é uma discussão, a gente vai ver hoje, de onde que ele escreve a carta, quantas cartas ele escreve, né? Na nossa Bíblia tem duas, né? Na primeira e segunda carta aos Coríntios, mas parece que tem mais cartas. Nós vamos dar uma olhada se existe essa carta ou não, e onde que está, onde que ela foi parar, na mão de quem, e tudo bem. Então, boas-vindas, né? O Cláudio chegou, o Aurélio chegou, boas-vindas aí para quem entrou agora. Temos hoje a nossa carta aos Coríntios. Cláudio está me ouvindo? Aurélio? Está todo mundo tranquilo aí? Sim, professor, boa noite. Vamos ouvindo. Boa noite, Aurélio. Boa noite, Cláudio. Está por aí, Cláudio? Eu acho que o Cláudio entrou, mas se ele está falando, o microfone dele está desligado. Ok. Então, vamos lá para a nossa aula. Vamos começar aqui a compartilhar aqui com vocês a nossa aula de hoje. Vamos só voltar aqui. Então, hoje nós temos, né, conforme eu falei para vocês, nós temos Novo Testamento 2, Epístolas Paulinas, cartas mais importantes, e hoje tem primeira carta aos Coríntios, né? Essas cartas são as maiores, né? Carta de Paulo aos Coríntios, aos Romanos, são as maiores, e por isso são chamadas cartas importantes, né? Segundo o Gundry. Nós temos aqui uma ruína, né? De Corinto, da velha Corinto, né? Da Corinto, talvez um pouco depois de Paulo, né? Então sobrou apenas escombros, mas hoje temos uma linda cidade lá, porque aqui é a região da cidade antiga, né? Temos essas ruínas que são evidências, né? Que existiu aqui um povo, uma nação, né? Uma sociedade que viveu aqui. Vamos começar pelo nome, né? Tem um nome aí grego, né? Essa palavra aí linda, Corintos, né? É cidade na Grécia, como eu disse, cidade na Grécia. Corinto é uma cidade do município de Corinto, como São Paulo, né? Na unidade regional da Coríntia, na região do Peloponeso, na Grécia. Desde a reforma no governo local feita em 2011, passou a fazer parte do município de Corinto, do qual é tanto a sede quanto a unidade municipal. Então, essa aqui é uma informação atual, né? Isso aqui está lá na Wikipédia, vocês podem pesquisar lá no Google, né? Vocês vão achar essa informação. A área de Corinto é 17.650 km². A unidade regional é Coríntia, o município é Corinto, e a hora local é 21h55, né? Foi da hora que eu pesquisei isso aqui. Aqui mais uma visão de Corinto. Uma das características de Corinto, pessoal, é que ela é uma cidade costeira, né? Ela é uma cidade, fica próximo ao mar, tá? Então, por isso que tem essas montanhas, daqui você enxerga o mar, tem uma visão muito privilegiada lá de Corinto.
A cidade de Corinto é localizada em uma estreita faixa de terra chamada Istmo, com cerca de 16 quilômetros de comprimento por 6 de largura. Então, veja só que é um pedaço de terra bem pequeno, né? Bem pequeno. 16 quilômetros de comprimento por 6 de largura. Geográfica e comercialmente importante, porque era uma estação na rota marítima entre o Ocidente e o Oriente. Possuía 2 portos chamados Cencreia e Lequeu. Então, vejam, né? Corinto era uma cidade portuária, uma cidade que ficava, né, numa rota marítima. Então, percebam assim, a riqueza cultural, né, que é a cidade de Corinto, a riqueza cultural, a riqueza religiosa, né? Tem ali uma diversidade de cultura, de povos, né? É um povo preocupado com o conhecimento, né? Porque era uma cidade grega, preocupado com o bem-estar, preocupado com o corpo, né? Então, tudo isso nós encontramos ali em Corinto. Aqui está uma visão bem ampla, né? Bem distante de Corinto, né? Então, vocês percebem que ela está numa rota, né? Istmo é essa faixa de terra aqui, ó, entre 2 mares, né? Entre 2 mares, o Golfo de Corinto, o Golfo Sarônico, né? Aqui é o Mar Egeu e o Mar Jônico. Então, aqui tem uma visão bem ampla, né? Aqui para cima, pessoal, não sei se vocês estão vendo o mouse mexendo, aqui para cima, é porque o mapa não alcançou, é onde nós temos Atenas, nós temos a Tessalônica, né? Aqui está na região mais para cima, e Corinto aqui embaixo, e para o lado direito, para cá, aqui onde o mouse está mexendo, mais ou menos aqui do outro lado, tem a cidade de Éfeso, né? Então tá. Aqui, ó, tem um canal que foi aberto, né? Esse canal aqui foi aberto, mas antes não existia essa abertura desse canal, né? Aqui, essa linha que aparece no mapa foi um canal que foi aberto para que as navegações de médio porte pudessem atravessar do Oriente para o Ocidente. Essa parte da esquerda que já é o Ocidente, e aí as navegações, né, que vinham lá do Oriente precisavam atravessar, eles davam a volta aqui no continente, né, aqui por baixo, né? Depois a gente vê um mapa onde eu vou mostrar para vocês, que eles tinham que dar a volta ali pelo continente por baixo para atravessar. Depois que abriram esse canal, né, facilitou bastante essa travessia, né, essa viagem. Aqui vai dizer que, por causa das tempestades, naquela região, os navios ancoravam no porto mais próximo e transferiam as mercadorias para o outro, quer dizer, para o outro porto, em lombos de animais, através de uma pista chamada Diolcos, por cerca de 16 quilômetros, e para isso pagavam uma taxa que, de qualquer forma, ficava mais barato que perder toda a carga. Então, olha só a dificuldade que eles enfrentavam para transportar toda a mercadoria para o outro lado, né? Quando isso, claro, né, em tempestades, e o navio ia sozinho, né, descarregado, dava a volta e depois carregava de novo do outro lado no porto. Então, era um trabalho muito grande. Então, está aqui o mapa, o outro mapa, agora de forma mais ampla, mais panorâmico. Agora percebam, né? Como eu disse, aqui está Éfeso, né? Como eu falei para vocês, está do lado de cá, do lado direito, e Atenas está aqui na parte de cima, e mais aqui para cima está Tessalônica, Filipos, que a gente vai ver ainda. Tessalônica nós já vimos, né? Na aula passada, primeira e segunda carta, mas Filipos ainda não vimos, ele está aqui para cima. Então, percebam que Corinto está aqui, ó, nessa faixa aqui, ó, nessa faixa de terra aqui, ó, Corinto, né? Essa faixinha. Então, os navios que vinham aqui do Oriente, né, da Ásia Menor, para atravessar para cá, para o Ocidente, né, que aqui já temos a Itália, tem Roma do lado de cá, né, que já é a Europa,
para atravessar para cá, eles tinham que fazer todo esse percurso, ó, aqui por baixo, para continuar o caminho, né? Ou então, quando tinha tempestades, eles ancoravam o barco aqui nesse porto, atravessava as mercadorias, né, no lombo de animais, para o outro lado, o barco dava a volta para depois vir aqui de novo carregar as suas mercadorias. Então, olha aqui embaixo no mapa, passar em Corinto era mais vantagem, mais rápido e menos perigoso, né, na época de tempestades. Então, o navio também podia ser transportado através da força humana, né? Os escravos colocavam toras embaixo do navio, é claro, o navio descarregado, e puxava o navio até chegar do outro lado. Isso por 6 quilômetros, né? Então, não era brincadeira fazer essa travessia, né? Agora, nós temos o canal, né? O canal aqui, aquela linha, né, que eu mostrei para vocês, é esse canal. Lá naquela linha, naquele mapa, é este canal. Vocês estão conseguindo ver aí direitinho? Professor, tinha quanto de largura esse canal? Esse canal, nós vamos ver mais para frente, mas percebam que ele não era muito largo. Este navio aqui, irmã Silvana, é um navio de pequeno porte, né, ou médio porte, tá vendo? Aqui já são navios pequenos que estão fazendo o guincho, né, tá guinchando ele, né, para atravessar. Então, percebam que não é um navio assim gigantesco. Então, olha só o que está sobrando de cada lado dele aqui, ó. Então, se a gente for fazer uma média aqui, acho que uns 30 metros, né? No máximo aqui, ó, 30 metros de largura. E lembrando que esse canal foi aberto na rocha, né? Então, não foi brincadeira abrir esse canal para a água do mar entrar nele e fazer essa travessia para o outro lado, né? Então, naqueles tempos, né? Ainda mais naquela época. Aqui, ó, é o canal de Corinto, né? A divisão da Grécia continental. O Estreito de Corinto é um canal na Grécia construído pelo homem. Ele tem 6,3 quilômetros de comprimento. Aqui, irmã, ó, 21 metros de largura, irmã. Tá aí mesmo. Tá aqui, ó. Eu falei 30, né? Mas acabou que é bem menos, né, irmã Silvana? Eu fiz 30, assim, eu baseei pela largura do navio. Então, 21 metros. Mas voltemos. Ele tem 6,3 quilômetros de comprimento, porque é o comprimento, né, do pedaço de terra de Corinto, que é 6 quilômetros, e foi construído em 1881 e 1893 com o intuito de tornar o percurso de barcos mais pequenos ou de barcos menores, tornar o percurso mais curto. Como apenas tem 21 metros de largura, é muito estreito para cargueiros internacionais, sendo que é principalmente utilizado por barcos turísticos. Claro, hoje, né? Esse aqui está falando na situação de hoje, porque naquela época um barco cargueiro não era tão largo, não era tão grande, né, como os de hoje, né? Localiza-se entre a região do Peloponeso e entre a Grécia continental, tornando a península uma ilha. O canal trouxe um grande benefício econômico, é claro, né? Isso é lógico, porque vai trazer movimento para dentro da cidade. A região, já que criou uma via marítima que liga as águas do Golfo de Corinto com as do Golfo Sarônico, que fica no Mar Egeu, aquilo que nós mostramos no mapa para vocês, permitindo assim aos navios menores encurtar sua viagem em mais de 400 quilômetros. Então, olha só como que eles economizam a viagem, né? 400 quilômetros de economia de viagem. Então, isso aí atraiu, né, naturalmente, muitos navios, muitos viajantes, e acabou que a cidade ficou sendo movimentada, né? E teve foi beneficiada com isso. Então, uma característica de Corinto é a construção de barcos, né? Como Corinto era uma cidade portuária, né? Ela se especializou na construção de barcos. Corinto foi um centro de construção de barcos. Foi lá que o primeiro navio remado por escravos em 3 níveis foi construído.
Então, percebam, eu coloquei essa foto, né? Percebam que esse navio, né, ele está cortado aqui só para mostrar a pessoa dentro dele. Esse navio, percebam que ele tem 3 níveis, né? Tem 3 níveis onde o escravo sentava aqui, né? Sentava aqui no primeiro nível, sentava no segundo e no terceiro e ia puxando os remos para o navio andar, né? Então, não era fácil. A gente tem, inclusive, quem assiste aqueles filmes mais antigos, aqueles filmes épicos, né, onde mostra aqueles navios atravessando, aqueles navios que têm escravos. Então, lá dá para você ver como que funcionava naquela época. Então, Corinto tinha essa característica, né? Lá eles fabricavam navios, eles eram especialistas nisso. A construção, né? A velha Corinto, ela foi destruída em 146 a.C. e só foi reconstruída em 44 a.C. por Júlio César. Em 27 a.C., tornou a capital da província senatorial romana de Acaia. Então, lembrando que Corinto, nessa época, ela era uma província, fazia parte das províncias romanas, né? Ela era grega, mas era controlada pelos romanos. Por isso que Paulo ele tem muita liberdade, né, de fazer essas viagens, pelo fato dele ser, como nós já dissemos, um cidadão romano. Então, e lá tudo isso aqui era dominado por Roma. Professor, Sim. nessa aula aí da cidadania de Paulo, me ficou uma dúvida. Essa questão dele falar que ele é cidadão romano de nascença. Não é de nascença, era? Era porque porque ele nasceu em Tarso, né? E Tarso era uma província romana. Mas ele era grego, no caso. Ele é filho de judeus, certo? Então, ele tem dupla cidadania. Ele é cidadão judaico, né? Judeu, eu falei grego, é judeu que eu queria dizer. Isso. Ele é cidadão judaico, né? Porque ele é filho de judeu, de nascimento, e é cidadão romano porque nasceu numa província romana. Tá certo. Entendeu? Então, ele tem essas duas cidadanias. Então, Corinto, tem uma informação aqui do Google, né? Corinto aliou-se a Esparta depois das guerras dos séculos 6 e 5 a.C. contra os persas e contribuiu para a derrota dos atenienses na Guerra do Peloponeso. Esse fato determinou a reconstrução da cidade em 44 a.C. por ordem de Júlio César, né, romano, que declarou a colônia romana e capital do Peloponeso. Então, é um pouquinho da história, né, de Corinto. É importante a gente saber dessa história, porque a Corinto é uma das principais, uma das mais importantes cartas de Paulo, né? Então, sabendo, quando a gente sabe a gente tem todo esse conjunto de informações, melhora a nossa compreensão, a nossa interpretação da carta, né? Por que Paulo escreve, qual é a realidade, né, de Paulo aqui nessa cidade de Corinto. Então, aqui tem um mapa também da Grécia, onde temos Atenas e Corinto, né? Temos a Acaia, a região da Acaia, e Corinto está um pouquinho acima, e Atenas está do lado de cá, e tem aqui o canal, como nós dissemos, que faz a ligação dos dois mares, né? E aí ficava mais perto atravessar por aqui, por cima, pelo canal, do que dar a volta aqui por baixo. Então, acho que ficou claro. Agora, o comércio, né? O comércio de Corinto, né? Durante o primeiro século, Corinto, Roma, Alexandria, Éfeso e Antioquia da Síria constituíram as cidades mais importantes do Império Romano, né? Então, veja só que Corinto está nessa lista de cidades mais importantes do Império Romano, né? Importantes economicamente.
Isso é uma informação também importante para nós. Aqui está mostrando o mercado romano, não necessariamente em Corinto, né? Só para ter uma ideia. Corinto, aqui tem um recorte aqui do livro do Gandhi, né? Do Panorama. Ele diz assim: Corinto é chamada próspera por causa de seu comércio, em razão de estar situada no istmo e de controlar 2 portos, como nós já vimos até agora, dos quais um leva diretamente para a Ásia e o outro para a Itália, né? Aquilo que eu mostrei para vocês. Itália, do lado esquerdo, já é a Europa, né? E do lado direito é a Ásia, né? Ou a Ásia Menor. Isso torna fácil o intercâmbio de mercadorias entre as nações, assim distantes uma da outra. Os jogos istmicos ali realizados regularmente atraíam multidões. Então, tinha a questão também do esporte, né? O desporto, né? Como eles eram gregos, então eles davam muita ênfase na questão do esporte, de Olimpíada, a questão do preparo físico, né? Como eu falei para vocês. E o templo de Afrodite era tão rico que possuía mais de 1.000 escravos e cortesãs, quantia provavelmente exagerada em relação a Corinto num período anterior. Os capitães de navios esbanjavam desenfreadamente seu dinheiro, e daí o provérbio: não é para qualquer um a viagem para Corinto. Com a implicação: se você tiver oportunidade, não a desperdice, né? Quer dizer, se você tem a oportunidade de ir para Corinto, não desperdice essa oportunidade, porque não é para qualquer um fazer uma viagem dessa. Hoje, se a gente for falar nos dias atuais, o que seria uma viagem assim, que não é para qualquer um hoje? Quem arrisca aí? Quem ajuda a gente? Vai para Disney, para Hollywood, sei lá. Para Você Disney. está falando em valores financeiros, Isso, professor? Exatamente. Para Hollywood. Depende, professor, dos dias que vai ficar, mas uma viagem para lá não é cara, professor. Tá. Não, Na mas faixa de uns 7.000, 8.000 tá. reais, ida e volta. Tá, o que eu estou dizendo não é para Corinto. Eu estou falando assim, se a gente for fazer uma comparação das viagens caras de hoje, qual seria o destino caro hoje que pode ser comparado a Corinto naquela época? Porque aqui está dizendo que Dubai, para Nova York, para... Nova York é bem caro. Eu não sei, assim, para onde mais, né? Eu não viajo, não sei. Lá para a Rússia, né? Ou lá para a Ucrânia, deve ser uma viagem bem cara hoje. A própria Itália no verão é muito cara. Itália, né? Eu viajo para a Itália. Então, assim... No verão. Isso, no verão. Porque aqui está dizendo... Aqui está dizendo, não é para qualquer um uma viagem para Corinto. Com a implicação, se você tiver oportunidade, não a desperdice. Além disso, registrou-se que certa cortesã disse: mesmo assim, em tão pouco tempo, baixei 3 mastros, né? Ou seja, esse baixei 3 mastros deve estar dizendo, eu fui 3 vezes a Corinto, né? Então, aqui é um recorte, isso aqui é um documento, isso aqui não é algo assim da cabeça do escritor, é um documento. Veja que tem uma citação aqui, ele tirou isso desse documento. Outra coisa interessante de Corinto é fatores que tornaram Corinto uma cidade próspera. Então, nós já citamos alguns, né? Primeiro, nós temos o uso do istmo, e aqui é o pedaço de terra ali que separa os 2 mares, né, que exatamente corresponde à cidade de Corinto. A indústria de construção naval, né, que também trazia muito lucro para Corinto, porque como Corinto estava localizada numa região muito movimentada, é claro que muitas pessoas compravam navios, né, os grandes empresários compravam navios para fazer suas viagens. E aí, esse navio era comprado em Corinto, né? O mercado atacadista de escravos também era um mercado que movimentava muito dinheiro lá em Corinto. Diz que cerca de 60.000 escravos vendidos por dia. Eu não sei se está exagerada essa cifra,
mas essa cifra está nos livros, né, que eu pesquisei. Então, vejam só a quantidade de escravos por dia que eram vendidos em Corinto, né? Lembrando que os navios atravessavam vazios em época de tempestades, puxado por escravos, né? Então, tinha uma mão de obra muito usada, né, em Corinto. E a cidade ficava num ponto estratégico, né, professor? Ficava sim, Roselito, num ponto estratégico. Destaques da cidade de Corinto. A cidade seguiu uma reputação internacional por sua localização geográfica privilegiada, possuía cultura variada e eclética, né, como eu falei para vocês, com seus costumes sociais e religiosidades. Era uma cidade muito plural. A cidade era moralmente degradada, né, porque aí, quando junta, né, esse tanto de gente, esse tanto de cultura, de pessoas de todo lado, de comerciantes, de mercenários. Então, imagine só como era a prostituição lá, né? A prostituição, a bebedeira, que é muito comum nessas cidades muito movimentadas, né? Cidade sofisticada e comum, cidade sofisticada e com uma vasta quantidade de religiões, com seus variados deuses, cuja adoração principal era prestada a deusa Afrodite, a mesma Astarte fenícia. Então, olha só, a Afrodite é a deusa do amor, né? Esse amor no sentido erótico, né? No sentido, não no sentido ágape, mas no sentido do erotismo. Então, a prostituição era muito forte em Corinto, né? Então, daí a gente tem agora o apóstolo Paulo orientando as irmãs que se convertessem a usar o véu, lá em Corinto, né? Por que Paulo orienta as irmãs a usar o véu, né? Então, está aqui as razões desse costume da igreja de Corinto. E você percebe que em outras cidades Paulo não manda, né? Fazer isso. Isso é até uma questão interessante a gente discutir, porque nós não podemos pegar um costume que era local e transformar isso numa doutrina, né, para a Igreja Universal de Cristo. Então, um costume local não pode se tornar uma doutrina universal, que é o que acontece, né, hoje com algumas denominações que a gente percebe aí que usam, né, essa questão desse texto aqui, exatamente da Carta de Corinto, e fazem desse texto uma doutrina de sua igreja, de sua religião. Eu parei o slide aqui porque nós estamos já chegando ao final dessa primeira etapa. Daqui a pouquinho a gente volta para a segunda. Eu quero ver com vocês se vocês querem contribuir com algo. Nós temos 3 minutinhos aqui. Até aqui, o que a gente pode discutir, o que a gente pode aprender de Corinto? O que vocês... Professor, Sim, professor, Silvana. esse costume de Corinto, de Paulo ter insistido do uso do véu, e depois ele fala mais tarde que o cabelo comprido é o véu das mulheres, é por causa das mulheres pagãs que se converteram ao cristianismo e que tinham o cabelo curto, e essa parte aqui era uma parte considerada sensual. Uhum. E aí, por isso que ele sugeriu o uso do véu ou do cabelo comprido, porque era uma coisa sensual para a época. Uhum. Era uma forma de igualar, né, todo mundo e não Uma forma de ter igualar todos da mesma forma, discriminação, né? não ter discriminação entre as irmãs nova convertidas, né, e as irmãs mais velhas na fé. Então, olha só como, quando a gente estuda, essas coisas são facilmente compreendidas, né? Não tem dificuldade nenhuma a gente compreender que era uma necessidade local, que era um costume local
daquela igreja, daquela comunidade, fazia parte ali daquele povo, daquela sociedade, né? E quando você vai para outras cidades, por exemplo, em Tessalônica, Paulo escreve para lá, e lá é uma cidade grega também, uma cidade grega, a cidade de Filipos também é uma cidade grega. Paulo escreve para essas igrejas, para essas localidades, para a própria Éfeso, né? A própria Éfeso. Paulo escreve para lá, mas não toca nesse assunto, ele vai tratar de outros assuntos, porque cada igreja tinha os seus assuntos locais que deviam ser tratados, né, em particular. Então é isso, pessoal. Mais alguém quer falar? Estamos já fechando esse momento. Professor, Sim, a diferença aí de Tessalônica, Filipos, né, com Corinto é que Corinto era portuária, assim, comercial, né? Então, comercial. Quer dizer, vinha muita gente de todas as nações, de todas as religiões, de todos os costumes, né? Então, era bem miscigenado, né, a sociedade. Agora, só para fazer uma observação aí, professor, sobre os escravos aí que o senhor falou, outro dia eu estava lendo que no Brasil imperial... Se cair, a gente volta. Ah, tá. A expectativa do escravo, eu fiquei impressionado, ela 19 anos. Eu creio que em Corinto, com esse trabalho aí de atravessar os navios, talvez fosse até menor. Pensa bem, tinha uma rotatividade muito grande, né? Porque morria muita gente. Exatamente, né? Então,